Artacho Jurado colocou este disco voador no topo do edifício Viadutos, 12 anos antes da estreia dos Jetsons na TV americana. Quando desenhou estes adornos no edifício Cinderela, usando estas cores, o filme que arrasava nos cinemas era Os Homens Preferem as Loiras. Sim, aquele da Marilyn Monroe, cantando que os diamantes são os melhores amigos das mulheres. Aliás, todos os prédios dele não economizavam no revestimento com pastilhas coloridas. Cores, cores, cores. A imensa maioria dos prédios de São Paulo é soturna, insípida. Artacho não pode ser acusado de não ter molho. Pode ter até exagerado no chantilly ou nos temperos, mas preferia arriscar a apostar no bege. Muito antes da palavra rooftop virar modinha, olha só o que Artacho aprontou no topo do edifício Bretagne. Em vez de vender uma cobertura caríssima, com aquela piscininha pegando musgo, criou esta área coletiva, para todos os moradores aproveitarem a vista. Mas o Bretagne também ganhou bar, salão de música e outras amenidades então inéditas. Ele entendia o mercado e o seu público-alvo. Artacho Jurado era filho de imigrantes espanhóis, nascido e criado na Zona Leste. Ele foi responsável por alguns dos edifícios residenciais e de uso misto mais populares dos esfuziantes anos 40 e 50, e que continuam populares, pois envelheceram muito bem. Ele nunca estudou arquitetura nem engenharia. Aliás, só estudou até os 10 anos de idade, quando começou a trabalhar na marcenaria do pai, que era um imigrante nascido em Málaga, na Andaluzia. Mas foi junto com seu irmão, Aurélio, que ele criou 14 dos prédios mais marcantes de São Paulo e Santos, entre os anos 40 e o início dos anos 60. Se nossas faculdades de arquitetura fossem menos conservadoras, Artacho seria muito mais estudado. Ele morreu há exatos 40 anos, quando estava completamente esquecido. Nos últimos anos, felizmente, foi redescoberto. Ele mereceu um capítulo inteiro no meu livro São Paulo nas Alturas. Está sendo reeditado agora pela Companhia das Letras, em uma edição atualizada e luxuosa. Vale ler e descobrir muito mais das histórias desse personagem paulistano que resume o boom de São Paulo. Com vocês, no episódio de hoje, o arquiteto mais pop de São Paulo. Foi por culpa da Segunda Guerra que Artacho virou construtor e incorporador. Ele começou trabalhando fazendo berços na marcenaria do pai e fez neons de publicidade, bares, boates no Rio de Janeiro. Mas seu sucesso empresarial começa como desenhista e promotor de feiras industriais, onde os eletrodomésticos chegados dos Estados Unidos eram lançados no Brasil. Ele desenhava os estandes, os pavilhões, aquela cenografia toda, até as revistinhas das feiras. Mas com a guerra, esse comércio foi bloqueado, adeus navios pelos mares, e Artacho tinha muito material de construção armazenado. E aí ele começou a se virar, fazendo casinhas, vilas e predinhos. A Lapa, Pompeia, e criou um bairro inteiro, com 250 casas, chamado Cidade Monções, que era o nome da construtora dele, Monções, lá em terras da Votorantim, no Brooklyn. 3 prédios simples, para os padrões artachianos, foram o início da verticalização do trabalho dele. Os edifícios General Jardim, Pacaembu e Duque de Caxias.
Os dois primeiros meio escondidos hoje pelo Minhocão e o Duque de Caxias em Campos Elíseos. Mas é com o edifício Piauí, lançado em 1946, logo depois do fim da guerra, que começa o estilo Artacho. Era uma ousadia. O garoto da Zona Leste começa a construir em Higienópolis, então um dos bairros mais nobres da cidade. E ele faz apartamentos compactos, para um público parecido com ele, de emergentes. E nesse prédio, apesar dos apartamentos menores, ele cria um bar, um salão de festas, um hall todo luxuoso e umas rampas. Parecia que os moradores poderiam desfilar em Higienópolis. E pouco depois começam aí os prédios mais marcantes da carreira dele. Em 1950, ele lança 3 ao mesmo tempo. O Bretagne, em Higienópolis, e os edifícios Viadutos e Planalto, onde eu estou agora. Os 2 prédios aí irmãos na Rua Maria Paula, quando a Câmara Municipal ainda nem existia, e com vistas extraordinárias do Anhangabaú e pro Espigão da Paulista. Mas Artacho também fazia coisas admiráveis que nem o mercado imobiliário, nem a legislação paulistana aprenderam até hoje. Por exemplo, o edifício Viadutos não tem recuo nenhum. Todos os apartamentos têm grandes vistas e há apartamentos de vários tamanhos. Aliás, a ocupação do terreno surpreende. É 20 vezes a área construída em relação ao tamanho do terreno. Não há desperdício de espaço numa área tão central. O público-alvo do Artacho era de gente como ele, que tinha morado em casa e não tinha muito dinheiro sobrando para pagar condomínio. Então ele inventava algumas maneiras de baratear o valor do condomínio. Este prédio, Planalto, tem esse salão de festas enorme, que é alugado até hoje pelos condôminos. E também tinha um luminoso enorme, que pré-Lei Cidade Limpa teve uma propaganda durante décadas. O Planalto tem apartamentos de vários tamanhos. As divisórias entre as unidades pequenas são bem discretas. Todo mundo parece morar em uma unidade grande para quem vê de fora, por ilusão de ótica. Já o Louvre tem galeria de lojas no térreo. E olha só esse mezanino. É um baita terraço para a Praça Dom José Gaspar. Até 1953, Artacho lançaria outros dos seus clássicos, como os edifícios Cinderela, Dona Viridiana, Parque das Acácias, Parque das Hortênsias e especialmente o Santo Honoré, ousadia maior, porque era na Avenida Paulista, ainda dominada pelos palacetes dos quatrocentões e dos imigrantes muito mais ricos que ele. Era Artacho nas alturas. E Artacho também desceu a serra, quando São Paulo descobriu, graças à Via Anchieta, que dava para morar em Santos, ou passar todos os finais de semana lá. Eu passei minha infância admirando os edifícios Verde Mar e Enseada. A influência foi muito grande, pareciam arranha-céus para brincar. O colorido esfuziante e os equipamentos, que eram antes exclusivos aos clubes de elite, garantiram a propaganda boca a boca para a venda dos prédios do Artacho. Mas ele também tinha um marketing visionário. Décadas antes da Lei Rouanet, Artacho procurou o dono do pioneiro canal de televisão do Brasil, a TV Tupi. E com Assis Chateaubriand, ele topou patrocinar emissões ao vivo de peças de teatro. A contrapartida era dar nome a esse programa de TV, que ficou chamado Grande Teatro Monções, com o nome da construtora dele. E foi assim que ele conheceu diversos artistas, como Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, Maria Della Costa, Tônia Carreiro. Mas quem ficou amigo mesmo foi de Anselmo Duarte, o galã que pouco tempo depois viraria diretor do Pagador de Promessas. Anselmo ficou tão próximo que foi o mestre de cerimônias da inauguração do edifício Bretagne, em 1958. Há mais de 20 anos,
eu conheci as descendentes de Artaxo Jurado. Pessoas que realmente conseguiram preservar o legado dele, guardando fotos, maquetes, desenhos. Artaxo soube documentar seu trabalho, mas é bastante raro, mesmo num momento que os brasileiros e paulistanos dizem se importar com a história, mas pouca gente guarda esses acervos familiares. E essas 3 mulheres, que sempre me receberam muito bem e compartilharam as histórias de Artaxo Jurado, souberam guardar e defender, mesmo quando o nome de Artaxo era polêmico, era chamado de kitsch, cafona e afins. Então este programa, além de ser um tributo para Artaxo Jurado, também vai como homenagem à diva Artaxo, filha do arquiteto autodidata, a Silvia, sua sobrinha, e a Teca, sua sobrinha neta. Está fazendo agora, aliás, um documentário contando as histórias dos prédios e dos seus moradores. Não devem faltar histórias sobre eles. Aliás, estudar, aprender sobre Artaxo Jurado deveria servir como um elixir para quando a gente está pessimista sobre esta cidade, às vezes tão caótica e tão difícil. Um empreendedor tão ousado e tão criativo deveria nos inspirar e mostrar que algumas ascensões são possíveis em São Paulo.